Tudo bem, gente? Aproveitando a Páscoa, que foi tão recente, né? Tão poucas semanas atrás, e lembrando que Pentecoste é o próximo grande evento do calendário litúrgico que está diante de nós, eu gostaria de falar nessas 4 semanas sobre o Espírito Santo. Andar no Espírito é o título desta série, dessa pequena série de estudo, de reflexão, de meditação na palavra do Senhor. E a gente fala até bastante sobre Jesus Cristo, e é isso mesmo, porque a Bíblia diz que Ele é o centro de todo o universo. Aprove a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, colocar Jesus como centro de tudo, o primogênito de Deus. Mas não podemos esquecer que a obra do Senhor é feita a três em um. E o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, existe desde sempre, desde toda a eternidade. No Antigo Testamento, a gente não vê assim referências muito diretas sobre o Espírito Santo, mas conseguimos ver a sua ação, né? Lembrando que a criação do mundo, a criação de tudo foi feita pelos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. E nós vemos também no Salmo de Davi, Salmo 51:11, quando ele diz assim: não me lances fora da sua presença, nem me retires o seu espírito. Esse é apenas um texto que eu quero trazer para a gente ver que o Espírito Santo já se fazia presente no Antigo Testamento, né? Desde sempre. Deus sempre agiu como corpo, como comunidade, como família, como trindade que Ele é. Nós vemos também no livro de Joel, o profeta Joel 2:28, onde ele diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Algumas versões falam sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. E aí ele fala, os jovens sonharão e etc, etc, né? Só para mostrar que o Espírito Santo faz sua carreira, perpassa toda a história de Deus. E nós precisamos aprender a vê-lo como pessoa, não uma força, não um poder, não apenas a representação de Deus, como algumas seitas, como alguns grupos dizem, né? Ele não é Deus, ele não é uma pessoa, ele é uma força, ele é uma outra maneira em que Deus, Jeová, se apresenta. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que a unção, a capacitação, mesmo no Antigo Testamento, sempre foi feita através do Espírito Santo. É claro que depois do Pentecostes, ele atua com mais intensidade, ele se revela mais para nós, né, de forma mais intensa. Como eu já falei antes, mas não custa repetir, a revelação de Deus para nós, através da história, para o povo de Deus, o povo de Israel, ela foi acontecendo gradativamente. Deus não lançou toda a sua revelação lá atrás, não. Gente, o melhor ainda está por vir. A história de Deus vai ficando cada vez melhor e não pior, como alguns apregoam, né? Deus se manifestou a Moisés, a Abraão, depois a Moisés, ao povo de Israel, de uma forma, foi intensificando a sua manifestação, depois ele enviou o filho dele, ficou muito, muito melhor, e nós conseguimos enxergar com mais clareza a redenção. E aí, Jesus, um pouco antes de morrer, um pouco antes de ir para a cruz, ele preparou o caminho para o Espírito Santo. Da mesma forma que João Batista preparou o caminho do Senhor Jesus,
Jesus prepara o caminho para o Espírito Santo, porque, como eu disse, a história de Deus vai ficando melhor. Eles não tinham, naquela época, o entendimento de trindade, como nós temos hoje, e muito menos o entendimento do Espírito Santo especificamente. Mas, no livro de João, Evangelho de João, Jesus começa abrindo o entendimento dos seus discípulos a respeito do Espírito Santo. João 15, 28 e 26, ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. E ele segue falando no capítulo 16 de João, no versículo 8, no versículo 7, ele diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. E aí ele segue dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E no versículo 12 ele diz: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, gradativamente, o Senhor foi abrindo para nós a revelação, né? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a você as coisas que estão para acontecer. E muitos outros textos na palavra de Deus, onde Jesus nos fala sobre o Espírito Santo, e não apenas Jesus. Nós vemos isso nas cartas, não apenas nos evangelhos, mas nas cartas e no Novo Testamento de maneira geral, nos trazendo a revelação de quem é o Espírito Santo. Lembrem que Jesus viveu aqui 33 anos, mais ou menos. O Espírito Santo está conosco desde o início, desde que Jesus morreu e foi assunto aos céus, né? Ele está conosco de forma intensa, habitando em nós. Alguns teólogos dizem que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele atuava pontualmente nos profetas, né, nos reis, ungindo. Ele não habitava, ele não fazia de nós templo. Mas depois do Pentecostes, o Espírito Santo, a Bíblia, Paulo fala isso, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Se vocês lembrarem bem, quando eu ministrei um estudo algum tempinho atrás, eu expliquei que da mesma forma que o tabernáculo e o templo eram locais onde a presença de Deus se manifestava, como se fossem antenas que nos conectam aos céus, né? Então, falando assim como era o Éden no início, depois o tabernáculo no deserto e o templo de Salomão, o Santo dos Santos e etc, etc. Depois de Jesus, o templo não teve mais esse significado, o templo em Jerusalém. Por quê? Porque o mistério de Deus foi revelado. Qual é o mistério de Deus? Que agora não era mais Israel, mas sim o povo de Deus. O evangelho, ele seria estendido a toda a terra, a todas as nações, e não seria mais Israel, mas a igreja de Deus, né? Todos nós juntamente com Israel, aqueles que amam o Senhor. O evangelho estaria cumprindo o propósito de Deus, que é para toda a humanidade, como disse Joel, profeta Joel. Então, Jesus nesse preparo, né, com os de seus discípulos e preparando o coração deles para receber o Espírito Santo depois que ele se fosse.
ele especificou que o Espírito Santo é o Consolador. Ele nos consola, ele nos conforta, ele nos convence do pecado. Meus irmãos, é impossível sermos convencidos do pecado, sermos convencidos da nossa miséria, da nossa queda, da nossa independência de Deus, se não for através do Espírito Santo. É Ele que move dentro de nós, é Ele que nos constrange, como diz a palavra, e nós nos sentimos, nós ficamos pasmos, boquiabertos, diante da grandeza de Deus, diante de quem Deus é e quem nós somos. Esta é a obra do Espírito Santo, e Ele continua fazendo isto em nós, quando permitimos. Né? Há um papel que só pertence ao Espírito Santo, que é Deus, que é o de nos convencer, de nos levar a Cristo, de revelar Cristo para nós, de revelar a grandeza e o mistério da cruz. Mas há uma parte que é nossa. Nós precisamos querer, desejar, nós precisamos aceitar. Por isso que Davi disse: não retire de mim o seu espírito. Eu preciso do Espírito de Deus para me mostrar quem eu sou, quem Ele é, e me unir a Cristo Jesus. E você também precisa. O Espírito que nos guia na verdade, porque nós estamos num mundo que jaz em trevas e não enxergamos muito bem, somos míopes. Mas o Espírito de Deus, Ele nos mostra a verdade. Ele nos une a Cristo e Ele nos une ao corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele tem essa prerrogativa de mãe, né? De nos mostrar, de nos consolar e nos confortar no dia a dia e nos mostrar a verdade, como já falei. Tem uma historinha, né, que aconteceu comigo, com meu marido, já há muitos anos, no início dos anos 90, então tem muito tempo. Mas serve para exemplificar como o Espírito Santo nos guia nas pequenas coisas do dia a dia. Nós já havíamos morado nos Estados Unidos, nunca ficamos lá ilegalmente, voltamos, e no início dos anos 90 nós precisávamos novamente de tirar visto. E estava muito difícil mesmo conseguir um visto americano. Meu marido, Gilberto, ele foi ao consulado no Rio de Janeiro, toda semana ele estava indo lá. E eles falavam: não, você tem que trazer mais esse documento. Aí ele voltava: não, mas tem que trazer mais esse documento. E eles pediram tantos documentos, quase impossível da gente conseguir. Mas a gente conseguiu. Para você ter uma ideia, eles pediram até documentos, assim, que fosse de jornal ou de revista, que falasse o nome do Gilberto, mostrando que era um documento, que fosse um documento totalmente impossível da gente forjar. E por incrível que pareça, nós conseguimos esses documentos. E pela terceira vez ele estava indo ao Rio de Janeiro com uma mala de documentos. E aí, de repente, me deu um estalo e eu falei: leva essa xerox. Era uma xerox assim, mequetrefe, sabe? Uma xerox que mostrava o nosso processo de extensão de visto quando estávamos nos Estados Unidos. Eles estendiam o nosso visto, mas não davam nenhum documento pra gente, a gente não ficava com nada. Só que eu tirei uma xerox bem ruinzinha. Falei: leva esse. Aí, quando chegou lá, diante do consulado, do oficial, ele não pediu nada, não pediu nada do que ele havia requisitado anteriormente. Ele só virou e falou assim: eu quero que você me mostre alguma coisa que diga que você ficou lá e não foi ilegalmente. Quer dizer, nós é que tínhamos que provar isso, não eles. Aí ele tirou aquela xeroxzinha vagabunda que eu dei pra ele. O cara não pediu mais nada e deu vistos pra gente. Então foi uma vozinha do Espírito Santo dentro de mim. E o Espírito Santo, em geral,
Ele não fala assim como que com voz de trovão, né? É uma coisinha silenciosa, dentro do nosso pensamento, mas bem pontual. A gente tem que ter a percepção, a sensibilidade de ouvir essa voz e obedecer. Uma história simples, né, do dia a dia. E uma outra que não aconteceu com a gente, mas com alguém que a gente conhece, ela era uma jovem de 18 anos, morava no sul do Brasil e sentiu o chamado missionário para vir fazer um curso, fazer a ETED conosco, né? Trabalhamos aqui numa missão, a Jocum, e ela não tinha dinheiro, né? Como geralmente não tem, quem tem 18 anos de idade. E aí o pastor dela falou assim: olha, fulana, você está indo para a missão no domingo, né? Viajando no domingo. Então você passa aqui na igreja, passa na igreja e conversa comigo depois do culto. Aí ela ficou toda alegrinha. Quem sabe, né? O pastor, a igreja vai me dar uma benção, um dinheiro. E ficou toda alegre. Aí no final do culto, no culto, né, a igreja orou por ela, abençoou. No final, o pastor chamou, encorajou ela e falou assim: não, eu quero te levar até a rodoviária, com a minha bênção, a bênção da igreja. E ela, tá bom, que bom, né? Levou até a rodoviária, orou por ela novamente, mas não deu nenhuma oferta. E ela pensou: e agora? Ela nem tinha comprado a passagem ainda. Mas não falou isso com o pastor nem com a igreja, não. Quando chegou na rodoviária, tinha uma empresa nova. Aí ela não conhecia, que vinha para Belo Horizonte, fazia a linha para BH. E ela falou: vou comprar com essa empresa. Aí chegou, entrou na fila dessa empresa e sem dinheiro, gente, sem dinheiro nenhum. Quando chegou a vez dela de falar com a moça e emitir a passagem, ela ficou assim, pasma, porque ela não tinha dinheiro. Aí a moça falou: para BH, né? Você quer ir na próxima saída do ônibus e tal? E foi emitindo. Aí na hora de pagar, ela olhou: peraí, deixa eu chamar o meu gerente. Chamou o gerente. Aí o gerente falou assim: é a passagem número 100. Não, você é felizarda, porque nós tínhamos determinado que o 100º passageiro não pagaria a passagem. É uma cortesia da nossa empresa, somos novos no mercado. E aí ela conseguiu a passagem dela sem gastar um centavo. Então, ouviu o Espírito Santo e nos detalhes, e Deus abençoou, ela não precisou pagar a passagem. Mas você pode pensar: mas não é sempre assim. Gente, não é mesmo. Nem sempre a gente consegue uma passagem onde a gente não tem que pagá-la. Nem sempre a gente consegue o visto americano ou para qualquer outro lugar como a gente gostaria. Para te falar a verdade, na maioria das vezes não é assim. Mas o Espírito Santo é o nosso consolador. É aquele que nos consola, nos conforta quando as coisas não dão certo ou quando elas não acontecem do jeito que a gente esperava, que a gente queria. Ele nos consola e ele nos diz: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Confia em mim. Você não está só. Eu estou com vocês, que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco através do Espírito Santo, que não é uma força, embora ele seja forte, né? Todo-poderoso, mas ele não é uma força. Ele não se manifesta com raios e trovões, mas ele é uma pessoa sensível, amorosa, e ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver neste mundo, para passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações, para sermos testados e crescermos até a estatura de varão perfeito. O Espírito Santo inaugurou sua chegada ao mundo no dia de Pentecostes, quando os discípulos, 120 pessoas, esperavam no cenáculo em oração. Jesus havia subido para os céus 10 dias antes,
e havia prometido que enviaria o Consolador. Gente, mas eles não sabiam muito bem o que era esse Consolador. Isso nunca tinha acontecido antes na história. Eles estavam ali aguardando o que será que vai acontecer no dia de Pentecostes, quando as nações desciam a Jerusalém. Pentecostes, festa da colheita, era uma festa, uma festa maravilhosa, uma festa onde as nações celebravam. E os israelitas que estavam na diáspora, né, que estavam vivendo em outras nações, desciam até Jerusalém para celebrar. E alguns dizem que ali haviam 17 nações, outros dizem 12, a gente não sabe ao certo, mas mais do que 12 nações representadas ali. E quando ele chegou, ele veio com vento impetuoso. Lembrem que quando Deus criou o homem, ele soprou fôlego de vida. E essa palavra que é fôlego, é vento, ela é a palavra usada para espírito. Espírito, tanto nosso espírito como espírito de Deus. Muitas das vezes usa a mesma palavra, que é sopro, que é o espírito, o fôlego. E esse fôlego, esse sopro, esse espírito se manifestou, que às vezes ele se manifesta como um sopro, outras vezes como um vento, se manifestou ali em Pentecostes como vento impetuoso, como algo forte, estrondoso. E ele chegou, a Bíblia fala, se manifestando em labaredas de fogo. Línguas de fogo, labaredas de fogo. A gente não sabe muito bem o que isto quer dizer, porque foi a linguagem que Lucas, né, usou em Atos, e a gente não entende totalmente o que ele quis dizer com aquilo. Mas a gente sabe que foi uma manifestação sobrenatural. E eles começaram a falar em línguas, nas línguas das nações representadas ali. Lembre que na Torre de Babel, né, as línguas foram, Deus dividiu a humanidade para que eles não alcançassem o seu intento maligno. Deus dividiu a humanidade com línguas, dando grupos étnico-linguísticos, e os homens se separaram de acordo com o seu grupo linguístico e as nações foram formadas. Em Pentecostes ele fez o trabalho, o movimento ao contrário. Ele nos uniu através de línguas. Como? Dando a capacidade aos discípulos de falar e pregar o evangelho em outras línguas, para que outros povos entendessem, para que outros povos compreendessem a mensagem do evangelho. E assim foi o Pentecostes. O Espírito Santo chegou e inaugurou o seu ministério aqui na terra, apontando-nos e levando-nos para Jesus. Como eu disse, a centralidade do Evangelho sempre será Jesus e a cruz de Cristo. Mas nós não chegamos a Jesus sem o Espírito Santo. Somos incapazes sem o trabalho, sem o movimento do Espírito Santo na nossa vida, para nos convencer do pecado, para nos santificar. O trabalho de santificação é do Espírito, mas precisa da nossa participação. É preciso que nós queiramos e nós façamos o nosso movimento em direção ao Espírito, em direção a Cristo, em direção à cruz, em direção à mortificação da nossa carne. E aí sim, o Espírito Santo de Deus vai nos dar aquilo que só Ele pode nos dar. Ele nos apresenta a Cristo. Ele nos apresentará a Cristo no último dia, quando Jesus voltar. É trabalho dele apresentar a noiva sem mácula, sem ruga, santificada, lavada, purificada pela palavra. Esta é a ação do Espírito Santo na sua vida e na minha vida todos os dias. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente fraqueja em alguma coisa, nem sempre é pecado, às vezes é uma fraqueza nossa mesmo, parte da queda, parte da nossa ignorância, né? Mas ele nos ensina, porque ele também é o nosso mestre. Ele é aquele que nos dá o que nós temos que falar quando diante
inquisidores, né? Quando nós precisamos representar Jesus e não sabemos o que dizer. O Espírito Santo nos dá palavra, ele nos dá poder. Poder para quê? Para vencermos o mal. Não é para sermos poderosos, mas é para vencermos o mal, para vencermos a nossa carne, para vencermos, para lutarmos contra as forças espirituais do mal. E nos capacita para pregar o Evangelho, para representar Jesus para as outras pessoas, para falar dele. Meus irmãos, a gente ficaria surpreso de ver como a igreja primitiva pregou o Evangelho de forma tão simples. Eles não eram mais poderosos do que nós, nem especiais e nem diferentes de nós, embora vivessem em outra época, é claro, e tinha as peculiaridades de sua época. Mas o que eu quero dizer é que o Evangelho sempre foi pregado, sempre foi ministrado por pessoas comuns, como você e como eu. Mas a capacitação e o poder nas palavras vem do Espírito Santo, porque não são nossas palavras, são palavras de Deus, palavras de Deus. E Ele nos levará e nos apresentará a Cristo Jesus naquele dia. Mas enquanto isso, enquanto o dia não chegar, Ele faz de nós o seu templo, Ele habita em nós e nos revela Jesus, nos revela a maravilha do que é a cruz, né? O poder da cruz. Gente, eu não sei vocês, mas ao longo desses meus anos, e ao longo desses meus anos de crente, de ministério, cada dia mais eu penso, quanta coisa que eu não sabia e que eu tenho aprendido nesses últimos 2 anos, nesse último ano, e eu fico, meu Deus, como é assim? Não tem tempo mais para me aprender tanta coisa que eu tenho para aprender. Eu reconheço a minha necessidade do corpo, a minha necessidade dos irmãos, para eu continuar crescendo na minha fé, porque há tanto que eu não tenho mesmo. E o Espírito Santo, ele é muito, muito sábio e ele dá um pouquinho para cada um. Ele me deu um pouquinho, mas eu preciso do outro para completar, dos outros, né, do corpo de Cristo. E sabe a coisa boa? É que você também precisa de mim. De alguma forma, eu tenho algo que o Espírito Santo me deu que vai completar alguma coisa na sua vida. Essa é a unidade que só o Espírito Santo de Deus proporciona e nos transforma em corpo de Cristo. Isto é que é ser corpo, ser igreja, juntamente com Ele, através dEle, por Ele e para Ele. E como nós vimos no estudo passado, da semana passada, que o Vagninho falou, né? Basicamente nós não fazemos para Deus, né? Mas nós fazemos com Ele. Embora nossa participação seja tão pequena, o Senhor não faz um tanto de coisas sem a nossa participação. E para isso, nós dependemos do Espírito Santo. Então, vamos continuar na próxima semana meditando um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus e entendendo o que é andar no Espírito. Deus abençoe.